Nas últimas décadas, nós presenciamos algumas mudanças extremamente profundas na história humana. O mundo presenciou grandes acontecimentos que deixaram sua marca na história. E o ano em que você nasceu também tem um forte significado histórico. Descubra agora qual evento no ano em que você nasceu teve um grande impacto no mundo. Confira agora a maior notícia no ano em que você nasceu. Se você gosta de conhecer mais sobre história, curiosidades, fatos, então você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. Vamos agora às maiores notícias no ano em que você nasceu. Se você nasceu no ano de 1960, foi justamente o ano que John Kennedy foi eleito presidente dos Estados Unidos. Na campanha política, ele usou bastante a sua jovialidade, a sua boa aparência a seu favor. É válido ressaltar que esse foi o primeiro debate presidencial televisionado do mundo. Se você nasceu no ano de 1961, a notícia que ganhou destaque internacional foi a invasão a Cuba. Em abril deste mesmo ano, houve uma invasão na Baía de Los Cochinos, que em português seria traduzido como a Baía dos Porcos. Ela foi uma tentativa frustrada de invadir a costa sudoeste de Cuba por um grupo paramilitar de exilados cubanos que eram contra a Revolução de Fidel Castro. Já em 1962, se foi o ano do seu nascimento, a notícia principal foi a morte de Marilyn Monroe. Ela era indiscutivelmente a maior estrela do cinema da época. Ela foi encontrada sem vida por overdose. A notícia chocou o mundo todo e lançou inúmeras teorias conspiratórias baseadas em suas conexões com John Kennedy e Joe DiMaggio, que, por sua vez, era um jogador de beisebol muito conhecido. Já em 1963, outra morte marcante chocou o planeta. Desta vez, o assassinato de John Kennedy. Enquanto ele estava em uma turnê para sua candidatura à reeleição à presidência dos Estados Unidos, JFK foi assassinado em Dallas, Texas. O autor do crime teria sido o atirador Lee Harvey Oswald. Este evento, considerado como um dos mais trágicos da história americana, é considerado o início de uma das eras mais turbulentas da história dos Estados Unidos. Se você nasceu em 1964, esse foi o ano em que o grupo de rock Beatles fez a sua primeira turnê internacional, dando origem a um movimento conhecido como Beatlemania. Os Beatles então ganharam destaque em todos os jornais internacionais e tomaram conta do mundo. O planeta se apaixonou por John, Paul, Ringo e George, e a Beatlemania apareceu como um movimento avassalador que mais parecia uma tempestade. A banda de rock da Inglaterra mudou definitivamente a música e a cultura pop para sempre. No ano de 1965, as notícias que ganharam destaques internacionais foram as marchas de Selma a Montgomery. Neste período foram realizadas 3 marchas de protesto ao longo de uma rodovia de 87 quilômetros que liga as cidades de Selma a Montgomery. Os protestos foram pacíficos e organizados por ativistas não violentos que apoiavam que os cidadãos afro-americanos exercessem seus direitos constitucionais de votos. Em 1966, uma notícia muito trágica ganhou destaque. Os Estados Unidos bombardearam um depósito de petróleo perto de Hanoi. Esta foi a primeira vez que as Forças Armadas Americanas bombardearam a capital do Vietnã do Norte. Esse bombardeio acabou com qualquer esperança de uma rápida resolução da crescente guerra entre os dois governos do Vietnã, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Se você nasceu no ano de 1967, as notícias que tomaram os jornais no mundo todo e que ganharam destaque foram sobre a Guerra dos 6 Dias. Neste período, existia uma crescente tensão no Oriente Médio.
e essa tensão se dava entre Israel e os seus vizinhos árabes. Eles se encontravam numa guerra sangrenta e controversa. É válido ressaltar que, mesmo com uma considerável desvantagem numérica, o Estado judeu provou ser extremamente feroz. Já em 1968, uma notícia muito triste provocaria o mundo e conduziria o planeta para debates étnicos raciais. Neste ano, Martin Luther King Jr. teve a sua vida abreviada a tiros. Ele era um ícone da luta pelos direitos civis e estava na varanda do motel Lorraine em Memphis, Tennessee, quando foi morto a tiros por James Earl Ray. Essa tragédia provocou uma verdadeira revolta não só nos Estados Unidos, como também em todo o planeta. Se você nasceu no ano de 1969, a principal notícia internacional era a chegada do homem à Lua. Neste ano, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins decolaram do Centro Espacial Kennedy a bordo de um foguete chamado Saturn V. A viagem teria durado 3 dias e tanto Neil Armstrong e Buzz Aldrin chegaram a caminhar na superfície da Lua. Essa imagem ficou conhecida no mundo todo. O ano de 1970 abre uma nova década, e assim várias manifestações anti-guerra aconteceram principalmente nas universidades dos Estados Unidos. Essas notícias ganharam os jornais, mas algo muito trágico chamou a atenção. Já que as universidades eram o epicentro desses movimentos de protestos anti-guerra, os estudantes se tornaram uma verdadeira dor de cabeça para o governo de Richard Nixon. E foi durante um protesto na Universidade Estadual de Kent que a Guarda Nacional de Ohio abriu fogo contra uma multidão de manifestantes e acabou tirando a vida de 4 estudantes e ferindo outros 9. Em 1971, o mundo se assustou com a revelação de segredos e da verdadeira história sobre a Guerra do Vietnã. O primeiro jornal a publicar alguns documentos sobre isso foi o The New York Times, expondo diversos erros e mostrando como várias administrações enganaram o público americano sobre a guerra. A matéria, que ficou conhecida como Pentagon Papers, também revelou bombardeios clandestinos em Laos, que hoje é considerado o bombardeio mais pesado da história. No ano de 1972, o planeta parou para tomar conhecimento de uma tragédia que seria conhecida como o Massacre nos Jogos Olímpicos. Aconteceu na Alemanha durante os Jogos Olímpicos de Munique. 11 atletas israelenses e um policial da Alemanha Ocidental foram sequestrados e tiveram suas vidas abreviadas por terroristas palestinos. A esta altura, o conflito no Oriente Médio já havia se tornado global. Ano de 1973. O caso Roe contra Wade ganha uma proporção maior. Uma mulher solteira entra com uma ação para conseguir autorização para interromper sua própria gravidez no Texas, o que era considerado um crime. A Suprema Corte dos Estados Unidos, então, decide que os estados não poderiam interferir completamente na decisão de uma mulher sobre a interrupção de uma gravidez ou não. No ano de 1974, uma notícia pegou todos de surpresa. Seria a renúncia do presidente Richard Nixon. Ele anunciou sua renúncia em meio a processos de impeachment decorrentes do escândalo Watergate e com seu governo resistindo a uma série de investigações no Congresso. Já no ano de 1975 foram estampadas várias manchetes falando sobre a queda de Saigon. 2 anos depois das últimas tropas norte-americanas deixarem o Vietnã, tropas comunistas do Vietnã do Norte tomaram Saigon e encerraram quase 2 décadas de guerra. Em 1976, uma boa notícia se espalhou pelo mundo, principalmente uma boa notícia para quem gostava de viajar de avião. 2 jatos Concorde voaram simultaneamente. Um saiu de Londres para Bahrein e o outro saiu de Paris para o Rio de Janeiro.
Isso marcou o primeiro voo comercial mais rápido que a velocidade do som. Em 1977, o mundo assiste Jimmy Carter se tornar o 39º presidente dos Estados Unidos. O democrata foi eleito muito por causa da resposta popular ao escândalo Watergate, que teria forçado a renúncia de Richard Nixon. Em 1978, o mundo fica chocado com um evento que ficou conhecido como o Massacre de Jonestown. Neste ano, James Jones, também conhecido como Jim Jones, que era líder de uma seita, convenceu aproximadamente 900 seguidores dessa mesma seita a beberem veneno e a forçar os seus filhos a beber veneno também. Isso teria acontecido nas selvas da Guiana. Já em 1979, acontece uma revolução iraniana e o mundo todo acompanha. As péssimas condições econômicas do Irã foi um fator decisivo para que houvesse um aumento do descontentamento das pessoas, dos civis, em relação ao governo. Consequentemente, há uma crescente no apoio popular ao líder religioso Ayatollah Khomeini. Neste período, a monarquia do Irã foi dissolvida e Khomeini declarou o Irã uma república islâmica e começou a reconstruir a sociedade com base em princípios religiosos ortodoxos e conservadores. O ano de 1980 abre uma nova década e uma notícia muito triste paralisa o mundo: a morte de John Lennon. No dia 8 de dezembro de 1980, o ícone da música John Lennon, ex-Beatle, foi morto a tiros em Nova York, exatamente na frente do edifício Dakota, que era onde ele morava. Já no ano de 1981, a AIDS chega à América. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos publicaram um relatório sobre 5 homens que tinham sido diagnosticados com uma forma rara de pneumonia. Esses teriam sido os primeiros casos notificados na América do que mais tarde seria conhecido como casos de HIV. Ano de 1982. O México desencadeia a crise da dívida regional. Uma crise financeira entra em erupção quando o México disse ao Federal Reserve dos Estados Unidos que não poderia mais pagar sua dívida de 80 bilhões de dólares. Praticamente todos os países da América Latina, liderados pelo Brasil, Argentina e México, não conseguiam pagar empréstimos. A partir daí, se inicia uma crise regional que seria conhecida como a década perdida da região. O ano de 1983 seria o ano do nascimento da internet. Logo no início do ano, uma alteração no protocolo padrão se tornaria a base técnica da internet, já que permitia, nesse caso, a ampliação do espaço disponível de endereços e descentralizava a rede, o que significava que ampliaria a acessibilidade. Em 1984, acontece o pior desastre químico do mundo. Cerca de 30 toneladas de isocianato de metila foram liberadas numa fábrica em Bhopal, Índia. Aproximadamente 600 mil moradores de favelas próximas foram expostos ao produto químico altamente tóxico, causando 15 mil mortes e uma geração de defeitos congênitos. Já em 1985, a principal notícia do ano foi a reunião entre Reagan e Gorbachev. Apesar das críticas do presidente norte-americano Ronald Reagan, ele concordou em se encontrar com Mikhail Gorbachev, em Genebra, na Suíça. Embora o encontro não tenha tido muito resultado, esse teria sido o primeiro passo do que se tornaria uma relação mais próxima entre as duas superpotências. Se você nasceu em 1986, este foi o ano em que o mundo parou para assistir ao desastre de Chernobyl. Considerado o pior desastre nuclear da história, tanto em custos quanto em mortes, o desastre ocorreu em 26 de abril de 1986 na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia soviética. Já em 1987, por causa do aumento das tensões no Golfo Pérsico,
e as preocupações com as taxas de juros mais altas, o mercado de ações entra em colapso. No dia 19 de outubro de 1987, a Bolsa de Valores Dow Jones caiu 508 pontos, mais de 22%. A queda teria sido pior do que o incidente de 1929, que ficou conhecido como Crash, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Em 1988, uma tragédia que ficou conhecida como o atentado de Lockerbie aterroriza o planeta. O voo da Pan Am 103 era um voo transatlântico regular que decolou de Londres. Quando a aeronave passou sobre a pequena cidade escocesa de Lockerbie, uma bomba líbia detonou a bordo. A aeronave explodiu e 259 pessoas a bordo e mais 11 pessoas que estavam em solo perderam suas vidas. Já em 1989, o mundo assiste à famosa queda do Muro de Berlim. Rachaduras do bloco soviético começaram a aparecer na década de 1980 e o símbolo da repressão comunista caiu de vez quando o Muro de Berlim desmoronou, encerrando uma divisão que perdurou durante 28 anos. Em 1990 se inicia uma nova década, e a notícia principal desse ano foi Nelson Mandela foi libertado. Mandela havia sido preso por seus esforços anti-apartheid e passou quase 27 anos na prisão. A pressão internacional sobre o governo sul-africano fez com que ele finalmente fosse libertado da prisão em 11 de fevereiro de 1990. Em 1991, os Estados Unidos entrou em guerra no Oriente Médio. Neste período, o Iraque invadiu e ocupou o Kuwait. Então, os Estados Unidos enviaram forças armadas para defender a Arábia Saudita de possíveis invasões e para proteger, obviamente, seus ativos petrolíferos. A principal notícia de 1992 foi: a Guerra Fria finalmente chega ao fim. Algumas semanas após a dissolução da União Soviética, o presidente americano George Bush e o presidente russo Boris Yeltsin se reuniram para declarar formalmente o fim da Guerra Fria. Já em 1993, a União Europeia se tornou uma realidade. O Tratado da União Europeia entrou em vigor em novembro de 1993. Este acordo abriu caminho para a remoção dos controles das fronteiras entre os Estados-membros e convidou novos membros a ingressar nesta união. Em 1994, o mundo presenciou a perseguição a O.J. Simpson. Em 17 de junho de 1994, as pessoas viram O.J. Simpson, um ex-astro do futebol americano, ser seguido pela polícia de Los Angeles numa perseguição de carro televisionada. O.J. Simpson estava sendo acusado de cometer um duplo assassinato, mas em outubro de 1995 ele seria absolvido num dos maiores julgamentos do século. E se você nasceu em 1995, saiba que nesse ano o mundo ficou assustado com um evento que ficou conhecido o terror em Oklahoma. Este é considerado o ataque terrorista doméstico mais mortal da história dos Estados Unidos. 2 radicais anti-governo bombardearam um edifício em Oklahoma. No total, 168 pessoas, incluindo 19 crianças, perderam suas vidas nessa tragédia. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até o fim. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações e deixar o seu joinha. Até o próximo vídeo.